Olá, professora! Olá, professor! Apresentamos a você as propostas de atividades 1 e 2, as referências complementares e a bibliografia que foram propostas no Manual do Professor de O Peru de Natal e Outros Contos, de Mário de Andrade, reunindo textos escolhidos dos livros Primeiro Andar, Os Contos de Belas Artes e Contos Novos, publicados entre 1920 e 1947. Mário de Andrade é famoso por ser um escritor de gêneros diversos, mas o seu trabalho como contista é ainda pouco estudado. Com este livro, você terá a chance de conhecer uma das facetas menos conhecidas desse grande escritor brasileiro, tão importante para a valorização da nossa cultura e para que possamos nos conhecer e reconhecer melhor. Os textos de O Peru de Natal e Outros Contos percorrem várias formas e temas importantes para a obra de Mário de Andrade, como a experimentação com a linguagem, a relação entre a oralidade e a escrita, a valorização da cultura popular, os contrastes sociais diante do desenvolvimento acelerado do país, os dramas familiares e a diversidade na formação da nossa identidade. Vamos então às atividades para a sala de aula, que preparamos com muito carinho e dedicação para você. As atividades de número 1 são propostas de trabalho para os professores de língua portuguesa. O objetivo é estimular que nossos estudantes mergulhem fundo na obra de Mário de Andrade, dentro e fora do ambiente escolar. Queremos que eles desenvolvam a capacidade argumentativa, a sensibilidade e o espírito crítico por meio da leitura que vamos apresentar. São 4 atividades, uma de pré-leitura, 2 de leitura e uma de pós-leitura. A atividade de pré-leitura consiste na discussão sobre a atualidade do gênero conto a partir de experiências dos alunos com as narrativas construídas nas redes sociais, como, por exemplo, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube. O objetivo é estimular os estudantes a compreender os principais elementos e as estratégias do conto como gênero literário, levando em conta o funcionamento das histórias que eles acompanham e também constroem nas principais redes sociais. A primeira atividade de leitura consiste na compreensão do conto como gênero literário a partir da experiência individual e coletiva de leitura, partindo dos textos de Mário de Andrade. O objetivo é dar aos estudantes ferramentas para identificar o conto como gênero literário a partir das suas principais características. Já a segunda atividade de leitura busca comparar o conto com outros gêneros em prosa, como o romance e a crônica, por exemplo. Nesse caso, o objetivo é fazer com que os alunos percebam a relação entre forma literária e a realidade que ela busca representar. Por fim, a atividade de pós-leitura propõe a realização de uma oficina literária do conto, tendo como principal temática a cultura popular e a relação entre a fala cotidiana e a escrita. Agora vamos falar sobre as propostas de atividades de número 2. Elas são interdisciplinares, ou seja, voltadas para os professores de outras áreas do conhecimento, como História, Filosofia, Geografia e Sociologia. Assim como as propostas de número 1, o objetivo é estimular que nossos estudantes se aprofundem na obra de Mário de Andrade, desta vez dialogando com outras matérias. Aqui também são 4 atividades, uma de pré-leitura, 2 de leitura e uma de pós-leitura. A atividade de pré-leitura sugere a discussão sobre as relações entre cultura popular e produção artística em geral, bem como as formas como esses 2 campos influenciam um ao outro. O objetivo é habilitar os estudantes a analisar, discutir e compreender a importância da cultura popular na formação da nossa identidade. A primeira atividade de leitura propõe a compreensão das relações e diferenças entre modernismo, modernidade e modernização, a partir dos contos de Mário de Andrade. Seu objetivo é oferecer condições para que o aluno perceba que essas 3 categorias, o modernismo, a modernidade e a modernização, tratam de processos diferentes, mas que estão ligados entre si.
A segunda atividade de leitura consiste na discussão e reflexão sobre as representações das classes sociais nos contos de Mário de Andrade. O objetivo é perceber as dinâmicas políticas, sociais, históricas, econômicas e culturais envolvidas na relação entre as classes. E a última atividade, a de pós-leitura, propõe que os estudantes realizem uma exposição de fotografia que retrate a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira, seja através de registros feitos pelos próprios alunos ou através de pesquisa em acervos digitais. O objetivo é discutir e refletir sobre a construção e a busca por uma identidade nacional, como fez Mário de Andrade. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Esperamos que essas propostas e sugestões possam ajudá-los em suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Obrigada por assistir e até breve.